Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma dica importantíssima de estudo, mas precisa ser utilizada com muita cautela, muito cuidado e seja bem administrado. Mas se você tiver inteligência para aplicá-la, ela pode salvar você muitas vezes e dar um up nos seus estudos, notadamente quando você estiver na iminência de uma prova e justamente com ampla necessidade de superar aquele inafastável soninho que a gente tem naturalmente. Mas para ouvir, compreender e entender a base científica e a exata forma de aplicar essa técnica, fica aqui comigo até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, o que é que eu peço? Peço para você deixar o joinha, se inscrever aqui no canal. Sou o professor Pedro Coelho e a gente tenta, através desse canal, trazer novidades, atualizações, curiosidades, aprofundamento dentro da seara criminal e, claro, eventualmente dicas de estudo como a do vídeo de hoje. E o nome dessa técnica que a gente vai falar hoje é Nap Coffee, ou seja, numa tradução livre e adaptada, seria o cochilo ou descanso cafeinado. Que danado é isso? Presta atenção. Antes de mais nada, aqui, doutores e doutoras, quem estuda para concurso, quem estuda na graduação, em pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, quem está ali na lide diária de muito trabalho, muito esforço e muita coisa para estudar, sabe que, inevitavelmente, ainda mais no mundo cada vez mais que exige as nossas atenções, a gente tende a esticar e gastar, por assim dizer, toda a nossa energia e o nosso corpo. Então, inevitavelmente, ao acordar mais cedo do que a gente deve, ou até mesmo depois daquele almoço, e lá no final do dia, quando a gente ainda tem prazo e ainda tem meta a atingir, é natural que, destacadamente nesses momentos, a gente tenha aquele sono, cansaço, e muitas vezes passa a sensação de um cansaço incontrolável. E aí, o que é que normalmente a gente faz? Vai em busca do principal estimulante que tem aí do ponto de vista natural. Me refiro, claro, à cafeína. Eu lembro na época que eu estudava pré-vestibular, eu misturava café e ainda botava um guaranazinho em pó para ver se despertava. Não aconselho, ainda botava minha cabeça dentro de um balde de água gelada, ficava gritando por um minuto lá dentro e aí para ver se despertava. Coisas de maluco que não aconselho e nem serve para nada, mas me passava a sensação que estava me ajudando. De fato, essas técnicas aí que eu aplicava, elas não funcionavam muito e, como eu disse, eu não aconselho. No entanto, outra que eu também intuitivamente aplicava, sem saber das bases científicas, essa sim, ela é extremamente válida e interessante. É exatamente o que hoje a gente conhece como cochilo descanso cafeinado. É basicamente o seguinte: associar o café a um descanso. Pô, Pedro, aí você não me ajuda. Se eu estou me sentindo cansado e quero justamente evitar de descansar para conseguir produzir, tu me dá o remédio justamente para eu dormir, para eu descansar, não serve para nada. Calma que você ainda não entendeu. O cochilo cafeinado, a gente vai basicamente, e eu quero que assim você o faça para testar algumas vezes, você primeiro está ali no final do dia, depois do almoço ou logo de manhã cedo, extremamente cansado, mas que precisa estudar, precisa matar as suas metas de estudo, afinal, o seu concurso está chegando, a sua prova está na iminência e você tem que dar uma acelerada pontual no ritmo ao que é que você vai fazer. Você vai separar o pó de café da sua predileção, vai fazer um café um pouco mais forte, bem gostoso à sua condição. Então, se você toma café sem açúcar, tome sem açúcar. Se vai tomar com açúcar, tome com açúcar. Se vai tomar misturado com leite, tome com um pouco de leite. Se vai ser adoçante, não me interessa. Precisa ser agradável para você. E aí você vai ingerir uma ou duas xícaras. Ato contínuo, presta muita atenção. Você tenta ficar num local escuro, pode ser durante o dia, enfim, você vai, não precisa ser absoluta escuridão, mas você vai e se deita. Você se deita na sua cama, pode ser no sofá, você pode se botar um colchonete ou até mesmo no chão. Não me interessa.
mas você vai colocar o despertador para dali a 25 minutos. Se você tiver mais agoniado, bota 20 ou meia hora, não mais do que 30 minutos. Eu sugiro aqui sempre colocar 25 minutos. E vai, Pedro, mas só de saber que eu só tenho 25 minutos para cochilar, eu não consigo cochilar. Dane-se, eu não quero que você cochile. Se cochilar, ótimo. Se dormir, maravilhoso. Mas eu quero que você se acalme. Desliga o celular, fica pensando na morte da bezerra, fica pensando em qualquer coisa, de olho fechado durante esse prazo de 25 minutos. Não olha nada porque o seu despertador vai tocar. Agora, esteja dormindo, cochilando, num sono gostoso ou ainda quase dormindo, o fato é que tocou, você vai se levantar. Você precisa se levantar e vai logo ao banheiro. Aí você molha a cabeça, lava o rosto, dá uns gritos, dá uns pulos, aquele ritual tradicional para que você desperte. Beleza? E aí sim, você toma uma água, se for o caso, e senta para trabalhar. Você vai ver que você vai estar muito mais disposto do que estava 25, 30 minutos antes. E por quê? Aqui vai a base científica para isso. Doutores e doutoras, uma das principais razões do nosso funcionamento químico e orgânico para o cansaço do corpo é justamente a produção e a receptação pelo nosso organismo daquilo que nós chamamos de moléculas de adenosina. Essa adenosina é justamente, de forma mais simples, uma produção, uma substância que é produzida pelo nosso corpo e que, quando ela é acumulada e ela é recepcionada por neurotransmissores ao longo do dia, ela bate justamente aquela sensação de cansaço extremo. É por isso que no final do dia, via de regra, depois de muito estudo, trabalho, exercícios, a gente chega extremamente cansado e justamente dorme. Durante o período de sono, aí a gente desafoga a produção justamente da adenosina, das moléculas de adenosina. E por isso que a gente acorda, via de regra, ao menos em tese, mais animado e menos cansado. E aí, o que é que isso tem a ver com esse cochilo cafeinado? É porque a cafeína ela tem, em termos estruturais, um aspecto muito, mas muito parecido com as moléculas de adenosina. Então, quando você ingere o café, por que é que você às vezes sente um up? Por quê? Porque justamente, sabe, os neurotransmissores em que as moléculas de adenosina se acostam, se colam e produzem a sensação de cansaço, aqui a cafeína ela vai justamente se emplacar, se juntar, se conectar a esses mesmos neurotransmissores. Ao invés de ser moléculas de adenosina, vão justamente emplacar, vão justamente se conectar a esses neurotransmissores, as moléculas de cafeína. Quando a adenosina vai em direção àquele neurotransmissor, ela é barrada, ela não consegue vincular. Por quê? Porque já há uma molécula de cafeína ali empregada. É por isso, doutores e doutoras, que o café já passa essa sensação de maior disposição, menos cansaço. E aí, quando você combina o café, a cafeína, a ingestão de cafeína com o cochilo, reduzindo, ainda que momentaneamente, a produção das moléculas de adenosina, a gente tem um boom quase que perfeito. E presta atenção, por que 25 minutos? Porque é o tempo médio, 25, 30, até 40, 45 minutos, de expectativa para que as moléculas de cafeína ou a cafeína ingerida, ela comece a potencializar os seus efeitos dentro do nosso organismo. Então, cuidado aqui para aquele pessoal, eu vou tomar um café ali para daqui a 2, 3 minutos estar virado. Isso é falácia. A gente precisa pelo menos de um intervalo aí de 25, 30 minutos, justamente esse período que a gente combina nessas duas situações. Beleza? Tranquilo? Então essa seria, doutores e doutoras, a explicação mais ou menos científica e por que você deve ou pode fazer isso. Só que um cuidado, e eu preciso advertir, não negligencie o seu sono, tá? Isso é para ser algo muito pontual. Você precisa, dentro da sua rotina, estabelecer no mínimo 6, 7 horas de sono, aí no mínimo por dia. E não apenas para se sentir descansado também, mas muitas vezes a gente tem uma falsa percepção que a gente não está cansado, mas o sono
profundo por 6, 7, 8 horas é essencial justamente para a gente consolidar aquele aprendizado que a gente adquiriu ao longo das últimas 24, 48 horas. De nada adianta a gente ler, 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 consumir, 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 ter aquela sensação de aprendizado, não descansa, porque no outro dia ou 48 horas depois a gente não vai se lembrar de nada, muito porque aquele entendimento, aquele estudo, aquele conhecimento não se consolidou na nossa memória por falha do descanso, por falha no processo do seu sono. E, além disso, tem um outro detalhe: você não pode abusar dessa técnica, por quê? Porque quando a gente cobre um santo, termina descobrindo outro. Quando eu cubro a cabeça, eu descubro o pé. O que é que acontece a partir do momento em que o seu corpo, que não é burro, ele percebe que as moléculas de adenosina elas não estão conseguindo se ligar aos neurotransmissores, porque a cafeína já está fazendo esse efeito. O que é que acontece? Acontece um acúmulo de adenosina. E o que é que o corpo vai perceber? A gente está acumulando, é porque eu preciso produzir mais neurotransmissores. E aí o que é que acontece? Você está produzindo mais neurotransmissores e a gente vai terminar precisando de mais cafeína ingerida para ser colocada no nosso organismo e evitar aí a ligação e a conexão com a adenosina. É por isso que nessa ótica, quanto mais café a gente se habitua a tomar, mais café é necessário para que a gente tenha aquela antiga sensação. Então, se hoje isso funciona com 1, 2 xícaras de café, daqui a pouco, se você repetir reiteradamente para ter a mesma disposição, vai estar precisando de 4, 5 xícaras de café, e aí a gente sabe que outros problemas vão ser desencadeados. Então, não há milagre, a gente precisa combinar o descanso, é possível utilizar o café, mas sempre com muita inteligência, parcimônia e saber que a estrada exige tempo, exige dedicação, mas pode ser extremamente prazerosa. Bacana? Beleza? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Comenta aí embaixo se você gostou e não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.